Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, muita gente se pergunta qual seria o sentido da vida. Essa resposta, obviamente, é extremamente subjetiva. Se você for pensar do ponto de vista meramente animal, do ser humano como um animal, é dele compartilhar seus genes, ou seja, procriar. O que é bíblico, crescer e multiplicar-se. Contudo, falando ontologicamente, eu digo que, na verdade, há sim um sentido na vida, e que você tem a possibilidade de escolhê-lo, certo? Que é fazer parte de uma coletividade, certo? Como assim? Bom, basicamente, o ser humano, como eu já falei antes, ele é um dos primatas e o estado natural de guerra do ser humano era de guerra, de conflito, de disputa, certo? E nisso, quem estava em maior número, estava ajuntado, tinha vantagens. Perfeito? Isso, obviamente, foi o que levou as primeiras tribos, depois aldeias, por fim cidades, nações e impérios. E por aí vai. É claro que a sociedade também se tornou complexa. Por exemplo, Roma tinha, como se diz, digamos, um sindicato de escultores religiosos, escultores de figura de personalidades, digamos, uma guilda, um sindicato, né? Não sei o nome propriamente dito, de fabricantes de pregos, entre outras. Tinha, de certa forma, a guarda pretoriana, tinha as famílias senatoriais, certo? Então, assim, basicamente a sociedade se diversifica e forma dentro delas pequenas coletividades, certo? E dizendo isso, o ser humano, como indivíduo, tanto que se ele for privado de liberdade, por exemplo, e colocado numa cela solitária, ele enlouquece. Um dos primeiros sintomas é o fato de que ele perde certos freios sociais, afeta literalmente o lobo frontal do cérebro, certo? E ele se torna impulsivo, descontrolado. Então, o convívio social molda as pessoas, certo? E isso, por exemplo, acontece pelo fato de, com o tempo, as pessoas aprendem a entrar e sair, a como entrar e a como sair dos lugares, certo? E nisso resulta em outros procedimentos também. Você, claro, pode fazer parte de várias coletividades, como, por exemplo, uma família, um time de futebol, por exemplo, que se reúne, sei lá, quarta à noite para jogar bola, uma empresa, e tudo isso. E aí, aos domingos, vai numa igreja, por exemplo, ou no sábado, né? Depende da religião. Mas tudo isso quer dizer o quê? O ser humano é um animal social. E o que dá sentido à existência dele é a vida em sociedade, certo? E é o que dá significado.
Perfeito. Por exemplo, o ato de falar e de escrever são atos que se faz para outro, certo? A única coisa que você faz para si, digamos assim, é cantar nesse sentido, entendeu? Você pode cantar para quem canta seus males espanta, mas o ato de falar é uma comunicação para outra pessoa, e o de escrever também é o deixar um registro para outra pessoa. Isso é algo que, por exemplo, as professoras de português ensinam quando mandam a gente fazer caderno de caligrafia, ou pelo menos melhorar a letra, certo? Então, assim, é tudo isso que faz parte. E eu não vou te dizer qual fazer, qual coletividade você se adentrar. Por quê? Porque isso é deveras subjetivo e também extremamente difícil de dizer. Vai saber, você é uma pessoa quieta, como já aconteceu, né? A pessoa é quieta, é uma boa pessoa, trabalhador e tudo mais, mas se junta numa torcida organizada, vai participar de briga de torcida e acaba cometendo uma atrocidade, como já aconteceu diversas vezes. Como o caso do rapaz em Recife, né, antes da Copa no Brasil, que atirou um vaso sanitário e matou outra pessoa. Que modo esdrúxulo de morrer. Certo? Então, assim, isso daí também é uma questão de identificação. E isso também pode mudar com o passar do tempo, com o envelhecimento, com o amadurecimento, como se diz, com a adquisição de conhecimentos, certo? E de experiências. Por exemplo, uma cantora que eu gosto muito, a Cada Velha, apesar dela minha cantora favorita viva, né? O primeiro é o Elvis, depois é ela. Por exemplo, ela sofreu um câncer de mama, e agora voltou espiritualizada. Diga-se de passagem, ela veio para o Brasil, mais especificamente para Amazonas, fazer rituais xamânicos, assim, digamos assim, né? Para recuperar. E nunca tocou no Brasil. Seria um show que eu daria tudo para ir. Bom. E também aí tem outra coisa. Como eu disse anteriormente, no vídeo sobre porque o que serve é a história, também tem a questão de rituais e simbologias. Os rituais e as simbologias são o que agregam valor às coisas. Se você pegar um disco de metal propriamente, como por exemplo o Krupp-Nickel, você provavelmente não vai querer ele, não vai querer saber dele. Mas se ele tiver moldado uma moeda, aí você vai pegar no chão, se caso você achar no chão. Ou no caso da Argentina, onde se desmancharam as moedas de 1 peso, porque o metal dela valia mais, valia 12, se não me engano. Certo? E isso é por outros motivos, aos quais fazer parte de uma coletividade é o que se dá sentido. Rituais atribuem valor, atribuem significados, é claro, quando você os entende. E também segregam quem não faz parte, entendeu?
isso individualiza, digamos assim, a coletividade, porque de certa maneira não dá para ter todo mundo. Por exemplo, a maçonaria ela só aceitava homens e só aceitavam pessoas sob convite. Hoje tá certo que colocaram em seus registros pessoas que nem eram, que nunca passaram sobre elas. Numa loja maçônica, nem em frente não saberia nem de apontar onde tem uma. Entre outros casos. E também as simbologias. Por exemplo, tem-se o tenebrário nas igrejas católicas, que é para lembrar que Deus, o Deus cristão, é luz, certo? E o que está fora dele seria a treva, ou seja, basicamente uma visão maniqueísta. Então, assim, o que eu digo é que o ser humano é um animal social, nós vivemos numa coletividade, você tem total liberdade para escolher qual você faz parte, certo? E principalmente vão ser os rituais, as simbologias que darão valor a isso e consequentemente disso se recobre o sentido, o bem-estar, o sucesso, digamos assim, dessa coletividade é o que, como direi, gera a sua riqueza, o seu sucesso individual como parte dela, certo? Obrigado.